Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Se você puder compartilhar e também, se você não é inscrito, eu peço para que a gente possa chegar a 1000 inscritos aí no canal. Eu quero meditar com você sobre uma situação partindo da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 10, verso 23, que diz que fiel é aquele que prometeu. Veja, no livro de Josué ele para fazer a distribuição das terras para o povo, e tem uma passagem específica que em 2 versículos ele cita 3 vezes o fato de aquilo que Deus tinha prometido, ele tinha cumprido, e que agora eles estavam diante de algo que Deus concretizou na vida deles em função de uma promessa. E uma das maiores dificuldades que nós temos é esperar, descansar e crer na promessa de Deus. Nós muitas vezes somos tentados a desistir e ficamos desestimulados pelas circunstâncias, pelos problemas da vida, porque a vida nos apresenta muitas situações: acusação, medo, perigo, adversidade, contrariedade, tribulações, enfim. Mas para cada uma delas nós temos uma resposta de Deus. Para a acusação nós temos o perdão. Para a tribulação nós temos o não temas. Quantos não temas a palavra de Deus nos mostra? Para as adversidades, a Bíblia fala que muitas são as tribulações que nós enfrentamos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Enfim, nós poderíamos, para cada situação, apresentar uma promessa de Deus. E nós temos que parar para pensar, por que nós temos essa dificuldade? Primeiro, porque nós temos a semente do pecado em nós. A nossa tendência natural é simplesmente acreditar sempre no pior. E muitas vezes olhar para nós de uma forma extremamente negativa e baseado muitas vezes em função do que dizem para nós e dizem de nós. E uma coisa que a gente precisa começar a compreender, e muitas vezes nós levamos para Deus as nossas desilusões humanas, achando que Deus ele vai ser exatamente como as pessoas são conosco, né? As pessoas nos acusam, as pessoas se distanciam, as pessoas nos traem, as pessoas nos abandonam, enfim, e a gente acha que Deus fará o mesmo. Mas existem certos aspectos da nossa vida em que a gente é obrigado a confiar. Por exemplo, quando a gente chega no médico e ele faz um diagnóstico relacionado a nós, e ele fala: eu tenho que fazer uma intervenção no seu corpo, eu tenho que te operar, eu tenho que fazer uma cirurgia, enfim. E o que você tem que fazer? Você tem que confiar de que aquele diagnóstico é correto, e você tem também que confiar de que aquele médico ele vai fazer o procedimento correto para que no final de tudo você saia curado. E via de regra, o que você faz? Por acreditar na capacidade e na autoridade que o médico tem naquele sentido, você entrega a sua vida nas suas mãos. Quando você compra uma passagem de avião e você vai para um destino, você está entregando a sua vida e confiando, mesmo que você inadvertidamente perceba isso, nas mãos daquele piloto. Então, de certa forma, nós olhamos para certas circunstâncias das nossas vidas e nós confiamos em pessoas, confiamos em situações baseado na capacidade e na confiança que aquelas pessoas têm naquela área da nossa vida ou naquela circunstância específica. Então, qual é a nossa dificuldade em crer e acreditar em Deus? Qual é a nossa dificuldade de entregar as nossas vidas aos cuidados do Senhor como que se fosse um piloto condutor da nossa vida? Qual é a dificuldade de muitas vezes abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para que o Senhor possa de fato controlar e direcionar para que nós sejamos conduzidos às promessas de Deus? Porque Josué, Moisés, o próprio Davi, enfim, temos tantos exemplos bíblicos de pessoas que eram normais como nós, que tinham as mesmas dificuldades, as mesmas paixões, como diz a palavra de Deus, mas que alcançaram as suas promessas. E aí, eu quero que eu tive acesso a 2 histórias.
Uma de um pai que tinha um determinado filho e de repente ele tira umas férias, ele, sua esposa e seus 2 filhos, e no lago, aquele filho, ele acaba se afogando, vai para o hospital, pela falta de oxigenação do cérebro, ele fica alguns dias na UTI, e depois daqueles dias ele morre. E nesse meio tempo ele ouve uma ministração que faz lembrar de que Deus, ele vai nos conduzir à nossa Canaã celestial, que é o céu. E ali ele entrega o seu filho aos cuidados do Senhor. E quando ele encontra aquele pastor, ele escreve num guardanapo relatando essa história, e ele diz: eu não tive medo, eu tive fé de que meu filho estaria com o Senhor. E uma outra história de um homem que era um homem justo, perfeito, nunca traiu a esposa, 35 anos numa empresa, morando mais de 40 anos na mesma casa, com a sua família, e de repente um dia ele é diagnosticado com um câncer no cérebro. A igreja ora, ele se recupera por um tempo, e depois de algum tempo ele cai doente novamente, a ponto de quase não falar, devido às dores que ele tinha. E a sua família começa a se revezar e coloca aqueles tipo microfone de bebê que você coloca no quarto do bebê para poder ouvir qualquer barulho que ele faça, e a sua família ficava ali ouvindo, e de repente eles ouvem o seu pai e o seu esposo falar o seguinte, gritar bem alto com a sua voz grossa e rouca: Jesus, tu fosses tão bom até hoje comigo, portanto, se o Senhor quiser me levar, eu já estou preparado. E dali a alguns dias ele vem a óbito e está na casa do Pai. É uma escolha, porque no final de tudo, amados, Deus, ele quer nos conduzir à nossa Canaã celestial. No final de tudo, as coisas que nós tanto lutamos aqui ficarão. Então o que tem que sobrar para nós é uma escolha entre fé e medo. Não importa. Abraão, ele recebeu uma promessa, não viu a promessa, mas a sua descendência viu. E nós temos que acreditar de que aquilo que Deus prometeu para nós, Ele irá cumprir. Mas mesmo que os nossos olhos não vejam, outros verão. Mas o que mais importa é que lá no final de tudo, nós não precisamos ter medo, mas ter fé de que estaremos nas mãos do Senhor. Porque, como eu disse no início, fiel é o que prometeu. Portanto, lança fora o medo, creia que o Senhor pode e creia que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.